Olá, estudantes! Meu nome é Raul. Eu vou dar uma breve aula para vocês de biologia agora, tá? Qualquer dúvida, anotem e tirem na aula presencial ou podem me chamar no WhatsApp ou em qualquer lugar. É só pedir um número para alguém, tá? Se for uma dúvida muito extrema. A gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Esse capítulo fala sobre imunologia e microbiologia. A gente vai ver isso agora. E o capítulo tem 3 tópicos mais importantes. No caso que eu dividi os slides assim, dessa forma. São sistema imunológico, imunização e microbiologia, tá? É coisa simples. Tem 3 formas, quer dizer, 3 partes do sistema imunológico. Os leucócitos, anticorpos e os órgãos linfóides. Essas 3 partes a gente vai ver de forma micro para o macro. Então a gente primeiro vai saber o que acontece microscopicamente para depois saber o que acontece de forma mais sistêmica, né? No caso, agora a gente vai falar sobre a primeira parte, que são os leucócitos. Eles são divididos em 2 partes já. Os neutrófilos, que eles são responsáveis pela destruição, no caso a fagocitose, das células estranhas do nosso corpo. Por exemplo, neutrófilo célula estranha. Veio aí, capturou. Essa situação que acontece de entrada na célula se chama invaginação, como está no slide aí. Aí entrou na célula, fagocitou, no caso isso aqui é um vírus, uma bactéria, qualquer coisa, pegou e destruiu em várias partes, tá? Agora a gente vai ver os linfócitos. Eles podem ser classificados por 2 tipos, tá? Tomem pauta disso, que isso é importante, bastante. Os linfócitos são B e T. Os B, eles diferenciam-se pelo plasmocitos, tá? E eles são as células responsáveis pela produção de anticorpos. Ou seja, eles vão só produzir anticorpos, o B, tá? Agora a gente vai para o T de tatu, linfócitos T. Eles dividem-se em 2 partes. Quer dizer, 2 classificações, o CD8 e o CD4. O linfócito T CD8, eles matam as células infectadas. Ou seja, e o CD4, eles ativam e chamam outras células, como os linfócitos B, para produzir os anticorpos. Entendeu? E é importante entender que nada ali está sozinho. Não tem uma célula que seja, faça milhões de funções, porque é um trabalho microscópico, eles sempre precisam de ajuda. Só o vírus que é muito chato de lidar, mas as células, elas sempre precisam de ajuda externa. De outras células, no caso. Agora a gente vai para os anticorpos. Como a gente já viu que é estimulação do linfócito B, tudo, linfócito B, quer dizer, o linfócito B, ele chama, né, os anticorpos, ele dá uma sinalização para a produção maior de anticorpos em meio à crise, no caso, a infecção por algum vírus. Aí está tendo uma ação em alguma célula. Voltando à célula estranha, voltando à situação de englobamento para neutralização ou qualquer forma de neutralização pelo sistema, está aqui neutralizado. O anticorpo, ele não vai englobar, ele não vai fazer nada, ele vai se anexar ao antígeno. Então ele vai se anexar ali celularmente, né, para ajudar a esse organismo a ter um sucesso na neutralização. Então, os anticorpos, ao contrário do que todo mundo pensa, eles não são, eles não vão lá e matam a célula, entendeu? Agora a gente vai para a terceira parte, que são os órgãos linfóides. Como a gente já viu tudo o que acontece microscopicamente, a gente vai ver agora o sistema todo.
O sistema ele é dividido em órgãos centrais e órgãos periféricos. Isso acontece na maioria dos sistemas também. A gente vai ver mais pra frente na próxima aula de sistemas. Os órgãos centrais são a medula óssea e o timo, tá? Esses que produzem os linfócitos. A medula óssea é onde se localiza todas as células sanguíneas. Inclusive, os linfócitos B, eles se produzem também lá, e o T também. Só que o T, ele se matura lá. E os linfócitos B, por exemplo, o linfócito T se matura lá. Todos são produzidos lá. E o linfócito B, ele se diferencia já. Lembra que ele tem uma ligação com plasmocitos? Então, ele já se diferencia lá. Então, ele já nasce diferenciado, diferentão do rolê. Tá? E os órgãos linfóides centrais, no caso, eles são, tipo, o produto dos órgãos centrais, eles são levados pelo sangue aos órgãos linfóides periféricos, tá? Aí, os órgãos periféricos são o baço, linfonodo, nódulos linfáticos isolados e o apêndice. Nesses órgãos periféricos, os linfócitos B e T, eles estão lá. Só que eles têm uma proliferação maior quando ocorre uma estimulação por antígenos, no caso, pelos linfócitos. É isso, galera. Aí a produção de anticorpos já é normal, mas tem um pico quando tem alguma crise, né, para o nosso organismo lidar. A gente vai falar sobre defesa inespecífica e defesa específica. Olha, a defesa específica, ela é, como diz o nome, específica. Ou seja, o linfócito B vai lá, sinaliza tudo e já tem anticorpos preparados para isso. Então vai ser muito tranquilo, vai ser só lidar. Eu lido com esse problema a todo momento. É só lidar de novo, entendeu? Não tem muita coisa. Mas quando. Aí, por exemplo, gripe. Posso ter gripe. Tipo, eu tive gripe uma semana atrás. Vou ter agora de novo? Posso ter, né? Mas ela não vai ser tão forte, entendeu? A ponto de matar ou durar muito tempo. Os anticorpos, eles podem ter no caso, essa memória celular, ela pode ser não 100% eficaz ao vírus novo que você está se contaminando, no caso da gripe. Mas você pode ter uma resistência com isso, entendeu? Ele não é totalmente inútil quando o vírus é novo, tá? Agora, a defesa inespecífica. Ela ataca qualquer célula estranha, entendeu? Elas são feitas pelos macrófagos. No caso, o tecido conjuntivo propriamente dito. Tipo, por exemplo, a saliva, o pH do estômago, eles atuam nessa defesa também, entendeu? Por exemplo, tem uma... Exemplo, pelos no nariz. Pronto, excelente, vai vir uma partícula contaminada com uma bactéria. Vai ficar no pelinho do seu nariz. Tipo, você pode pôr pra fora, mas você pode pôr pra dentro. Entendeu? Foi uma defesa inespecífica ali. Por exemplo, o pH do estômago, ele neutraliza algumas bactérias. Isso é legal e bom pra gente. Isso é defesa inespecífica, entendeu? Ataca aquela partícula estranha, mas é de uma forma assim mais geral, acho que foi inespecífico, é pra todo mundo. Agora, próximo slide, a gente vai falar sobre antígeno. Os antígenos são agentes que reagem com anticorpo, que podem desencadear doenças em nosso organismo. Já os anticorpos são proteínas que tentam proteger nosso corpo contra os antígenos. É o seguinte, eu coloquei aí no
no slide uma foto, tipo, bem específica desse, desse sistema, né? Tem o antígeno e tem o anticorpo. Anticorpo não é só o anticorpo, é o anticorpo mais aquelas coisas que a gente viu, os linfócitos, não sei o quê. O antígeno lá, o ser causador da doença, nossa tampinha de caneta, vem o anticorpo e neutraliza, não deixa ele assim se proliferar, entendeu? Não deixa ele se espalhar, é só neutralizar, entendeu? Então tem esse processo. E uma coisa que é muito importante, tipo, antígeno, é só causador de doença, pronto, antígeno. Gravem isso porque pode ser um pouquinho importante sempre cair em prova tudo.